Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. Bom, no primeiro vídeo deste canal de 2023, eu falei que eu queria fazer um controle das minhas operações, de entradas, de coisas que eu achava interessante. E eu comecei uma planilha aqui, ainda está bem no começo, tá? Eu não tinha esse controle, como eu falei no último vídeo. Meu controle é quanto eu tinha na corretora no início do mês, quanto eu tinha no final do mês, eu sabia se eu tive lucro ou prejuízo. Era esse o meu controle. Então, eu quero fazer uma coisa mais sistemática, até para a gente medir desempenho, medir como que está, qual o percentual que eu estou tendo de acerto, né, o que eu vejo no mercado, como que, monitorar se eu estou olhando a coisa certa. Então, eu acho que é legal fazer o acompanhamento do que eu estou vendo de interessante e o que eu entrei de fato. Então, isso que eu vou trabalhando, não sei ainda, não está ideal, foi a primeira que eu fiz, estou começando, então provavelmente isso deve mudar, tá? Essas foram as últimas operações, né, os últimos pares, na verdade, que eu estava acompanhando, que eu achei interessante, depois do meu screening, e eu quero passar aqui com eles, né? Isso eu vou fazer, tentar fazer, estou gravando antes de qualquer coisa, né, porque normalmente eu estou gravando. Eu quero fazer esse acompanhamento toda semana para monitorar o que aconteceu, se de fato andou na direção que eu esperava, por que não andou. Então, só para a gente ter esse controle, para fazer para afinar, digamos assim, o que a gente está olhando, tá? Então, é esse o meu intuito esse ano. Eu coloquei uma de 29 de dezembro que eu achei que é interessante. Eu coloquei aqui distorção. Isso aqui não é setup, na verdade, mas é o motivo da entrada. Perdão, gente. É o motivo da entrada. Depois a gente melhora o nome. Mas CEMIG 3, CEMIG 4, eu coloquei distorção, né? E aqui tem faca caindo, porque isso aqui é um par que costuma andar junto, né? Então eu chamei de distorção aqui. E faca caindo é quando algo também, né? Teve o seu desvio bastante. Está num desvio bastante alto, né? Que deveria tá voltando já. Então por isso que é faca caindo. Nossa, perdão. É uma operação contra a tendência, tá? E os dois desvios quer dizer que está ou na região dos dois desvios padrão para cima ou para baixo. E é isso. E o local é onde eu comentei sobre a operação. Se foi no YouTube, nos vídeos no YouTube, ou se foi no canal do Telegram. Vocês podem ver que tem bem mais no Telegram, teve bem mais essa semana. Se você ainda não está no Telegram, está aqui embaixo o link. É de graça, é free. Pode tirar suas dúvidas, interagir por lá, tá bom? E aí, essa semana, eu acabei entrando de fato em uma operação, que é a que eu achei que estava com a cara melhor, que foi essa aqui. Foi Gemat com STB3, com Santos Brasil, né, e Grupo Mateus. Então vamos dar uma passadinha por cada uma delas, tá? Então, começando com CEMIG 3 e CEMIG 4. Vamos colocar aqui. Esse aqui já está aqui. Vamos passar primeiro pela operação, fazer de trás para frente. O que eu gostei nesse par? Né? Eu gostei porque aqui, ele está numa caixa aqui, né? Isso é o que a gente procura. Ele não está exatamente, né? A gente pode ver aqui que a média dele não é exatamente a média que está aqui do desvio padrão, que seria essa aqui, né? Ele está um pouco deslocado. Ele tem mais aqui na parte de cima do que na parte de baixo. Mas eu gostei, porque ele está respeitando, na verdade ele está respeitando desde aqui, ó. Ele está respeitando dois desvios, depois volta, né? Respeitando dois desvios. E aqui também. Então por isso que eu gostei. Tem bastante ponto. E ele estava chegando nessa última parte de dois desvios. Fora isso, eu gostei desse beta rotation. Bem estável, né? A vol também estava boa. Então eu achei interessante. Uma coisa que aconteceu aqui, para dar proporção, deixa eu tirar esse arredondamento, para dar proporção,
né? Eu busco sempre lotes cheios e que fiquem dentro do tamanho da minha mão, que é 200 de prejuízo, tá? Então esse é o tamanho da minha mão. Eu opero pequeno, então esse é o tamanho que eu procuro. Eu não achei exatamente um tamanho exato, né? Então que desse números inteiros, né? Períodos, quantidades de lotes cheios. Então aqui ficou 400 para 500 e já deu uma perda de R$ 170 aproximadamente. Se eu tentasse a próxima aumentar isso aqui, o que aconteceria? Estouraria a minha mão. E como eu venho já, o fechamento do ano eu vim de 4 stops consecutivos, a primeira operação do ano eu falei, vou fazer mais leve a primeira operação. Então, eu fiz nessa mesma quantidade aqui, tá? Então, um gráfico de resíduos bonitos, né? Como eu falei, aquele zigue-zague que a gente espera, tirando essa parte aqui, né? Aqui que ele entrou, ficou mais interessante. E a posição dos papéis, como eu mencionei lá no grupo do Telegram, no comentário, aqui, estava interessante por quê? Porque vinha de uma queda longa, vários candles negativos, né, 8 candles negativos, em cima de uma região de média de 200 que eu gosto bastante. Então, Santos Brasil estava favorável a uma compra, né? O papel estava favorável a uma compra. E Grupo Mateus, eu falei que também estava numa região de briga, aqui, né? Estava nessa região que parecia uma região de briga, teve bastante, né? Foi aqui, foi estável, e aqui tem uma resistência. Então, eu gostei bastante. Então, juntou a interpretação técnica dos papéis individuais como a interpretação do gráfico de resíduos. Eu acho que o Stormer fala bastante desse conceito, né? Ele chama de ponto de cataclismo. Não fala exatamente para long short, mas a ideia pode ser estendida para cá, que é o seguinte, que é quando a gente tem várias coisas corroborando o nosso trade. Então isso é interessante. Né? Sei lá, então você está fazendo um swing trade, você tem lá um fundo duplo em cima de uma média de 200, né, com candle de força. Então, quanto mais coisas forem favoráveis à nossa posição, mais chance da gente ser vencedor. Então, eu gosto disso, eu analiso sempre os papéis, além do gráfico de resíduo, e eu acho que sim, dá uma vantagem, né, para você entrar na operação. E foi por isso que eu entrei nessa operação. Tá? Gostei dos resíduos, gostei da posição dos papéis. E de fato foi a favor. A única coisa que não foi legal isso aqui, eu acabei saindo aqui, como a gente pode ver, cadê outra planilha? Eu acabei saindo com meio desvio. Eu vendi resíduo a 201 e comprei a 151. Então, eu faço, né, um desvio de loss, um desvio de ganho, e o motivo de eu ter saído antes é que o book da Genial, que eu estou operando pela Genial agora, o book da Genial dá uns paus às vezes. E aí não dá para deixar o robô, porque não tem book. E como eu ia voltar a trabalhar, né, era o horário do almoço, tá até aqui, né, a operação, ó, eu fechei às 13h57. Eu volto a trabalhar às 14h, não tinha book, não dava para deixar o robô. Então eu resolvi não correr o risco, né, poderia deixar. Se eu tivesse deixado, né, que eu não poderia monitorar a operação, teria que deixar o robô. Se eu tivesse deixado, 45 minutos depois teria dado o meu alvo cheio. Ela fechou até, acho que ela chegou a 1,20, 1,30 de máximo, e ela fechou aqui, ó, 0,90, né? Mas ela chegou a dar 1,20 e pouquinho de desvio, que depois eu olhei, e fechou um pouco abaixo, né? Ou seja, teria sido alvo cheio, e infelizmente eu tive que fechar a operação porque não tinha o book da Genial. Quem opera na Genial MetaTrader Swing já deve ter visto lá no grupo.
Tem gente que tem o mesmo problema, não é uma coisa que ocorre comigo, é uma coisa da Genial. Infelizmente, espero que corrijam o quanto antes, tá? Então essa aqui foi a minha entrada, a minha saída. Eu vou fazer um esqueminha de controle assim. E eu tive na operação R$ 85 de lucro, né? Eu teria 170, que era mais ou menos o que dava aqui. Lembrando, né, que aqui é uma estimativa, tá? Eu já mostrei, vou deixar aqui para quem quiser saber como calcula, vamos fazer a estimativa do lucro, prejuízo em long e short, eu vou deixar em cima, tá? Então, meu lucro cheio seria mais ou menos em torno de R$ 170. E aqui ficaria, vamos colocar os preços aqui para ver quanto ficou. Deixa eu abrir aqui o MetaTrader. Ó, então eu acabei fechando em 7,38 com 6,34. Vamos colocar lá na planilha. 6,34 com 7,38. Foi isso? Acho que não, né? 7,38, 6,34. Foi isso, sim. Então, teria dado aqui 79. Tá? Aqui eu faço um arredondamento dos emolumentos, corretagem. Né? No caso de Genial não tem corretagem, fica só os emolumentos. A nota de verdade, deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu tirar meus dados pessoais, né? Porque senão esconder aqui. Cadê a nota de corretagem? Não estou mostrando nada mais, não, né? Não quero colocar endereço, as coisas, dados sensíveis, né? CPF, tá. Não tem nada. Então, opa, subindo aqui um pouco para ver melhor. Ó, 81 em 37, né? Então, na verdade, aqui estou tirando até mais, né? Foi 79 que estava estimando. Assim, tem gente que me pergunta, e taxa para operar, Edson, quanto que é o custo operacional? Não se preocupa muito com isso, porque eu opero pequeno, a menos que sua corretora cobre bastante de aluguel de ativo, né? Não é o caso da Genial, isso aqui acabou no mesmo dia, mesmo se tivesse carregado, o que a Genial cobra de aluguel de ativo nossa, é pequeno, centavos. É centavos, tá? Então, mesmo para quem opera um tamanho pequeno de mão, não precisa ser muito exato nisso. Eu entendo que tem gente que quer ser certinho, mas eu não faço. Eu faço mais ou menos. Aqui para mim, ó, tá, deu 79, 78. A nota de fato ficou 8137, tá? Então, a gente pode ver que não tem um impacto tão grande assim os custos operacionais, tá? Então é isso. Essa operação teria sido um ganho cheio, né? Tava muito bonita. E eu olhar o resíduo, eu acho assim muito importante ter esse resíduo bonito, né? Seguindo o zigue-zague, respeitando aqui a caixinha, né? A gente pode ver que ele vinha de um padrão mais errático e aqui ele ficou mais normal, né? E também, e daqui para frente ele pode fazer uma coisa louca, né? Tem janelas que a gente opera, né? Normalmente os ativos se acompanha por um tempo, ele fica bonitinho dentro de janela, de repente ele degringola, né? Isso também acontece. Pares que ficaram bonitinhos, depois degringolaram. Bom, vamos continuar aqui, para o vídeo não ficar muito gigante. Os outros ativos, os outros pares, desculpa, CEMIG 3, CEMIG 4, tá? Que foi uma distorção. Vamos olhar lá como que estava. CEMIG 3 com CEMIG 4. Isso aqui eu falei lá no grupo no dia... Que dia foi? No dia 29 de dezembro. Então vamos ver como estava isso aqui no dia 29 de dezembro, né? Do 12 de 2022. No dia 29 tá assim isso aqui. Eu não marquei quantos períodos. Porque não era esse 189, eu não vou lembrar. Acho que era era aqui que eu fiz. Né? Esse é um gráfico de resíduo que não tá bonito, né? A gente pode ver aqui que ele não está batendo em cima e embaixo dos desvios, né? E aqui ele fez uma
uma tendência. Só que, quando eu olhei, ele já tinha feito isso aqui. Eu avisei no grupo no dia 29 de manhã, então não tinha visto que ele andou, né? E ele andou quanto? Daria também no day trade. 455 desvios até 33. Ele andou 1,22 desvio. Né? 1,22 desvios. Então, isso aqui era uma distorção de um par que deveria andar junto, né? CEMIG 3 com CEMIG 4. Não entrei nessa aqui, mas teria dado um bom resultado. Depois, qual outro par que eu coloquei? No dia 3 de janeiro, uma faca caindo em REC V com UNIP 6. Vamos dar uma olhada como que. Vamos ver como que ficaria. Como ficou depois CEMIG, né? Seria um day trade. Ó, ela continuou. Esse é um caso que a gente poderia ter, sei lá, fechado parte da operação e deixado carregando, né, para ver onde chega. A tendência, eu diria que mesmo já chegando nos dois, a tendência é voltar aqui à região de média, tá? Porque era uma distorção bem grande, 4 desvios e meio. Então a operação teria dado o carrego, né? Fechando metade, por exemplo, e carregando. Então a próxima é no dia 3 de janeiro, 03 do 1. E. Cadê? REC V com NIP. Vamos ver. REC V3 com NIP 6. Então essas não. Eu só mencionei lá no grupo, não entrei. Essa aqui era a faca caindo. E de fato, né? A faca caindo. Eu normalmente coloco as operações do grupo antes do pregão, tá, gente? Então eu não vi esse desvio acontecendo aqui, tá? É como se fosse no fechamento aqui, tá? Eu não vi aquele desvio. Então no dia 3, ele. Acho que eu tô com. Não, tá certo. No dia 3, ele deu essa queda. Vamos ver quanto que ele andou. 381 a 3,14. A gente não sabe como foi no intradia, não vou fazer aqui. De repente até andou mais no intradia e no fechamento recuperou um pouco, tá? Então isso aqui é uma faca caindo. Não estava um gráfico bom como aquele de CEMIG, é um gráfico bem feio. Não tem aquele zigue-zague, né? Ele faz zigue-zague, mas de oscilação pequena aqui, ó, de amplitude pequena. Não estava bom, eu só entrei mesmo porque achei que era uma faca caindo, tá? Então teria dado um bom resultado. Eu vou colocar até uma coluninha aqui. Resultado da operação. Então essa aqui foi na direção esperada. Ok, e essa aqui também. Depois que eu falei, vamos melhorando isso. O outro foi 4 de janeiro, açaí com Vivid. Depois foi açaí com PCCA, né? Açaí tava achando par. Então no dia 4 de janeiro foi açaí 3 com Vivid 3. Essa aqui de novo, né? Eu aviso antes do pregão, então estava assim, quando eu avisei lá no grupo, né? Normalmente, né, quem me acompanha sabe também, eu gosto de entrar em fundos e topos de resíduos. Então, se por exemplo eu estivesse entrando aqui, eu operaria alguma coisa para cá, a minha entrada, e aqui eu esperaria alguma coisa por aqui, ó, em 2,10. Isso aqui está quase acabando, né? Entraria em torno de 2,10, que é o meu fundo de resíduo, tá? Então, não sei se chegou, não acompanhei, não me lembro, mas estava bem pertinho dos dois. Não, esse eu postei no grupo depois, eu lembro. Ela não chegou, ela abriu para cima, acho que abriu em 1,85. Ela abriu para cima e depois ela foi embora, não voltou não, eu lembro.
Então, se tivesse colocado aqui em 2,10, não teria pego a operação. O que acontece também, né? Mas ela acabou indo, né? Então, ela foi de 1,80 para menos 90. Menos de 80, andou 0,90 desvios. Tá? Também foi uma operação que foi na direção esperada, mas não deu entrada, né? Deixa eu colocar aqui, direção esperada, não deu entrada. Depois eu padronizo essas... Só para a gente entender, o meu objetivo com isso é fazer a calibragem do que eu estou vendo, se eu estou analisando da maneira que está... não dá para falar correta, né? Porque o mercado faz o que ele quer, mas se o feeling, né? Se a análise, se o que eu espero está acontecendo ou não, tá? Então, a ideia é, mesmo do que eu não entrei, mas do que eu analisei, né? Do que eu coloquei no grupo que estava legal, o que eu espero é que isso aqui tenha mais acertos do que erros, tá? Então, no dia 5 de janeiro, eu saí com PSSA. Então, aqui foi no dia 5, vou mandar mais um. Então, açaí a gente mantém, só que é PSSA3. Então, é PSSA3. Ah, esse aqui não é operação, né, gente? Não é... Aqui, tá vendo? Eu coloquei, ó, de olho. Por que de olho? Porque ela não estava nem em nenhum setup, digamos. Ela estava intermediária. Ela estava na região aqui, ó, do zero, né, da média zero. Então vamos ver. Isso aqui eu coloquei para ficar de olho, acabei nem olhando depois. Então vamos ver no dia 6, porque aqui é dia 5, né? Foi dia 5 ali? Foi dia 5. Deixa eu ver um negócio ali. Ah, tem duas no dia 5 e duas no dia 6. Então, como que ela ficou no dia 6? No dia 6 eu tenho que colocar. Voltou um pouquinho. Então, isso aqui eu gostei porque ela estava num pseudo topos e fundos aqui. Apesar de ela não ter chegado aqui, talvez está fazendo uma caixinha menor aqui, né? Mas é um papel que estava com a cara mais bonitinha do que os demais. Agora, IGTI Iguatemi com Sinqia. Vamos ver como ficou Iguatemi com Sinqia. IGTI 11 com SQA 3. Essa tá com uma cara mais bonita, tá vendo? Já tem, vou até marcar aqui. Já tem um movimento, aqui nem tanto, né? Mas aqui já tem um movimento mais de... Até aqui pode-se dizer que tem, né? Já tem um movimento mais de chegar a topos e fundos aqui, né? Então, e o movimento de zigue-zague, né? Então tá mais interessante do que aquela. É isso que a gente procura, tá? O gráfico de resíduo tem que ficar o mais próximo possível de um ruído branco, né? Tem que ficar... A série estacionária tem essa cara, esse jeitão de ruído branco. Tá? Se vocês derem uma olhada aí, tem uma playlist do curso de long and short que eu fiz aqui no canal. Se vocês derem uma olhada, eu explico lá. Eu até dou um exemplo com Vale, se não me engano. Eu mostro que os preços normalmente são integrados de ordem 1 e a diferença dos preços, ela é integrada de ordem 0, né? Bom, sem entrar no matematiquês, ela é um passeio aleatório, né? Tem a carinha de resíduo branco, tá bom? Então é isso que a gente procura, tá? Porque a gente quer entrar em coisas estacionárias, né? Que tem variância fixa, média, então a gente procura uma coisa assim. Então essa tá com uma carinha interessante. Vamos ver como que ela ficou no dia 6. Voltou, né? Então 6 do 1 aqui, ela tá em cima da média. Ela voltou. Então,
Vamos ver as outras duas. A última é a GEMAT, que eu já falei que deu entrada e já comentei. Bepan com Sambi. Eu lembro que eu postei lá no grupo, falei que dessas duas eu tinha gostado mais da de GEMAT. Bepan 4 com Sambi 3. Sambi 11. Sambi 3. Então, no dia 6 estou. Tá vendo? Essa aqui também não estava bonita, né? Talvez ela tivesse obedecendo em torno da média um desvio de 1. Ó, tá mais para um desvio de 1, mas mesmo assim não tá interessante, né? Não gostei desse par, não. E ela acabou esticando aqui e talvez, né, não tá com cara bonita. Então, as outras estão com cara mais bonita e a melhor de todas aqui que deu entrada foi essa aqui, que está muito bonita, né? Muito, muito bonita. E acabou indo ao nosso favor aqui. Tá certo? Bom, pessoal, acho que é isso. O vídeo acabou ficando longo, vocês fogem de vídeo longo. Assistem 2 vezes, né? Assistem tudo em 2 vezes. Dá para entender, dá para compreender. E aí um vídeo de 26 minutos fica 13 minutos, né? Eu acho, se você não entender, reduz a velocidade e assiste de novo, tá? Então, essa é a ideia. Ah, não, mentira, calma, não falei uma coisa. Eu fiz o screening para a próxima semana e eu não achei nada interessante, né? Aqueles desvios, resíduos estranhos, como eu mostrei aqui, não gostei de nada. Então, provavelmente amanhã não terá operação no robô, porque eu não vi nada de interessante para deixar montado no robô, tá bom? Nem sempre vai ter operação long short, como eu já falei aqui algumas vezes, é bom você trabalhar com uma cesta de operações que você faz, né? Com opções, long short, swing trade, qualquer coisa, porque nem sempre vai dar operação no que você está fazendo. E ok, é normal isso, você não precisa ficar correndo atrás de operação. Operação boa salta aos olhos, né? Como eu falei no grupo lá, não tinha como não entrar nessa operação, porque estava respeitando certinho aqui, respeitou até aqui, não tinha visto, estava respeitando certinho os meus 2 desvios aqui, com uma carinha de zigue-zague, beta estável, não tinha como não entrar, né? A operação grita para você. Então, não força a operação. Tá? A operação aparece e você entra, né? Não força fazer uma operação porque você quer operar, né? Eu tive o meu tempo de day trade, tive tempos que eu perdi bastante grana no mercado, até por isso hoje que eu opero com mão pequena, porque eu já perdi bastante grana no mercado com day trade de minis, né? Índice e dólar. Então, não force, não procure operação. Tá? É um caminho sem volta, um caminho ruim. Tá? Não tem como você ficar entrando sem nada, em qualquer coisa sem avaliar. Tá? Tem que entrar quando dá entrada. Tá certo? Bom, pessoal, se você gosta desse conteúdo, ajuda o canal, dê seu like, passe para os seus amigos, para gente que você acha que vai se interessar nesse tipo de conteúdo. E a gente vai fazer assim, analisar as operações, ver como que elas andaram, e eu vou mostrar aqui, mostrando para vocês o que eu acabei fazendo ou não, independente de ter ganho ou prejuízo. O pessoal do grupo sabe, eu posto meus prejuízos. Aqui também tem uma playlist do capeta, que eu perdi dinheiro. Então não tem problema, acontece e eu posto. A ideia é ser o mais transparente possível, mostrar o que acontece de fato, tá certo? Então é isso, até um próximo vídeo. Me acompanha lá no Telegram, me acompanha aqui no YouTube, dê seu like, compartilhe.